Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. Meu Deus. Ah, papai. Amém? Amém. Deus é bom, né? O tema de hoje, olha, que coisa linda, hein? O tema, lições do apóstolo... Como é? Como é que é mesmo? Lições do apóstolo Paulo. Amém. E você sabe o que é uma lição? Lição é algo que você possa ler, algo que você possa aprender, mas também é uma escolha. As lições do apóstolo Paulo, eu posso até substituir, botar a escolha do apóstolo Paulo. Mas só que hoje são lições que a vida do apóstolo Paulo vai nos ensinar através de tudo aquilo que ele aprendeu na intimidade com Rabboni da Galileia. Por isso que o nosso texto básico de hoje é Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. É o nosso versículo, os nossos versículos no nosso texto base. Amém, misericórdia? Amém. Amém ou quarta-feira eu venho? É a nossa IBD. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amo esse trecho da Epístola. A Epístola aos Romanos é maravilhosa, toda ela, né? Ela, tanto é que ela é apelidada das mães das epístolas. Alguns historiadores, até mesmo um pregador famoso como Hernandes Dias Lopes, fala que é um tratado teológico, né? Tantas as informações que essa epístola nos ensina. E no versículo 16, que vai ser a base desta noite para as nossas vidas, já nos ensina grandes lições. Amém? Olha que coisa linda. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque chegamos no momento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, por graça e bondade. Nos ensina, Senhor Deus, através das lições do apóstolo Paulo, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que o Senhor conversava com ele, Senhor. Ah, Pai amado, ali, Senhor Deus, quando o Senhor fez um seminário com ele, Senhor Deus, no deserto da Judéia, registrado ali em Gálatas 2, Senhor, onde o teu servo ficou ali 3 anos, Senhor, fazendo esse seminário contigo. Diz o texto, Pai amado, que ele não consultou nem sangue nem carne, ele não pegou limitações nenhuma, Senhor, ele aprendeu contigo, Senhor. O texto diz que 15 dias depois ele foi ter com Cefas, depois dos 3 anos, 15 dias ele passou com Cefas. Ah, Senhor Deus, para aprender daquilo que Pedro aprendeu contigo. Ah, Senhor Deus, mas 14 anos depois, o teu servo agora se apresenta, Senhor. Ele é um homem que foi preparado, Senhor, para pregar aos gentios, Senhor. Preparado, Senhor Deus, como testemunho vivo, Senhor Deus, do poder do teu evangelho, Pai. Por isso, nos ensina as lições deles nesta noite, Pai. Confessamos total dependência do teu Santo Espírito, Senhor Deus, neste momento, para conhecermos, agirmos palavras em teu nome. Fala conosco, Senhor. E uma coisa mais te pedimos, não nos deixe sair como nós entramos. Nos dê experiências contigo por meio da tua palavra nesta noite, Pai. Para que aquilo que viemos buscar, possamos levar para a nossa casa, porque o Senhor é aquele que não despede ninguém de mãos vazias. Muito obrigado por tudo aquilo que tu é e representa para as nossas vidas. Nós oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus. Amém? E é bacana que a Epístola aos Romanos, ela foi escrita de uma forma bacana. Algumas epístolas que o apóstolo Paulo escrevia é um retorno das informações das igrejas onde ele havia implantado. Ele agora está retornando com informações. Por quê? Qual é o papel das epístolas? Qual era o papel das cartas? É lindo. Ela trazia as informações. O objetivo das cartas paulinas é para lembrar da igreja que foi implantado, das doutrinas de Cristo, e lembrar da sua pessoa. Porque, meu amado, quando nós visitamos alguém, nós levamos a presença do Senhor. Porque a palavra diz que nós somos embaixadores de Deus em Cristo Jesus. Para compreendermos este momento aqui, para chegarmos nesse ponto, nossa introdução vai ser aqui em Romanos 1, logo no primeiro versículo de Romanos, para a gente amassar os temperos desta noite, amém? Para a gente entender essas lições maravilhosas, né? Lições do apóstolo Paulo, amém? Olha que forte, Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para ser? Eita, separado para o Evangelho de Deus, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Meu Deus! E nesse momento nós lembramos, vamos dar aqui um beijinho na flor, vamos lembrar do chamado de Paulo. Porque o apóstolo Paulo, aquele que foi preparado na sua tenra infância, na sua juventude e na sua fase adulta, para ser um expoente da palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que ele fazia, ele achava que fazia em nome de Deus. Não é isso? Tudo isso ele achava. Mas só que quando ele teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, meu Deus, ali em Atos 9 diz que ele respirava ameaça. Pediu cartas para que na sinagoga de Damasco ele tivesse liberdade para aprender, encarcerar, arguir, fazer com que os outros blasfemassem. Imagine você ser arguído de tal forma que a humanidade né, fizesse com que você blasfemasse de tudo aquilo que o Senhor é para a tua vida, para que você negasse a sua fé. Mas só que o Senhor Jesus, ele tem os seus freios de mão. O Senhor Jesus sabe como trabalhar para os seus. O que acontece? Ele ali respirando essas dificuldades, respirando ameaça. Diz que há uma luz que vem do céu, brilha em torno deles, eles caem por terra. Meu amado, quando ele ouve uma voz, imagina aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus. E na hora, ele já entendendo que aquilo que estava vindo do alto fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu? O quadro muda. Ele já levanta, não mais enxergando a sua raiva. Ele já levanta, não enxergando nada, porque agora Jesus cega os olhos deles. Porque agora os olhos deles iam abrir uma nova circunstância. E abrir uma novidade de vida. Agora, ele é orientado. E levam ele pela mão, né? O homem estava desorientado, aquele estava cheio de ameaça, né? Querendo pegar todo mundo. Agora tem que pegar a mão dele e levar para uma rua direita, para a casa de um homem chamado Judas. E enquanto ele está sendo levado para lá, meu Deus, o Senhor Jesus já estava visitando outro servo dele, Ananias. E falando: Ananias, o cara que está na intimidade, eis-me aqui, Senhor. Vai na rua direita. Porque Saulo, que isso, Senhor? Desse homem, nós temos ouvido que ele tem ameaçado todos em Jerusalém. Não, vá, porque ele é um instrumento escolhido por mim, meu Deus, para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e ao meu povo em Israel. Vai, porque ele está tendo uma visão. Há 3 dias que ele não come nada. Ele está orando e está tendo uma visão. Ele viu um homem chamado Ananias, que vai impor as mãos sobre a sua vida. Ele voltará a enxergar. Meu Deus! Porque Deus, que habita a eternidade, está em todo lugar, meu amado. Enquanto você veio aqui prestar culto ao Senhor, Ele está cuidando do seu lá na sua casa. Ele está dando visões, Ele está dando ali experiências, para que vidas venham compreender que Ele não esquece de ninguém. Ei, Rabassone canta, Rabassai. Ananias chega, meu Deus. E já sauda Saulo, né? Em vez de falar assim, perseguidor, ele fala assim: irmão Paulo, Jesus me enviou, parafraseando, aí impõe as mãos na vida, né? Aí diz que aquilo que estava nos olhos cai com escamas. Primeira coisa que ele vê na sua nova vida, o seu primeiro irmão, Ananias. Meu amado, diz que quando ele levanta, já levanta para ser batizado. Meu Deus! E ali Paulo se fortalecia, e já a partir dali já começou a pregar em Jerusalém.
Meu amado, nesse momento, nas lições de Paulo, todas as lições têm um ponto de partida. Tem a primeira página da história, para que você venha compreender. Meu amado, a última página da história da sua e da minha vida está separada com Deus. Mas as lições do dia a dia é para que você venha compreender cada detalhe, cada parágrafo, não é isso? Cada vírgula, né? Como nós estávamos vendo ontem, cada vírgula, perfeito para que você venha encontrar que vírgulas são pequenas pausas, mas só Deus tem o ponto final. Ei, Rabassone canta Rabassai. Meu Deus, papai da glória. Tranquilo, tá aí? A questão do chamado de Paulo, vai arquivando, hein? E depois vamos voltar para Damasco. Meu Deus, que coisa linda. Ah, papai da glória. E aqui nós falamos também que nesse outrora é tremendo. Esse outrora aponta para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo. O Novo é a confirmação de tudo aquilo que Deus havia prometido. Porque o Messias veio. O Messias veio para cumprir tudo aquilo que havia sido prometido por seu Pai. Meu Deus, olha que forte. Ele volta aqui no versículo 2, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, olha que coisa linda. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Meu amado, agora o apóstolo Paulo está falando que recebeu de Cristo Jesus graça e apostolado. Recebeu favor e ministério. Meu amado, a cada dia nós recebemos favor e ministério. Ministério aponta para serviço. Meu amado, Deus em Cristo Jesus conta com você na sua vida pessoal e na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você for. Por Ele te deu graça e ministério, para que nós venhamos testemunhar nesse sentido. Porque testemunho é para você falar do que você viu e ouviu. A cada momento, a cada tempo. Perfeito? Olha que coisa linda. Ah, papai da glória, ó. Graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. E a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes, olha que coisa linda, para serdes santos. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E é bacana que quando você fala aqui, ó, chamado para serdes. Esse serdes aí é tremendo, né? Esse serdes aí, quando eu olhei serdes, quando você fala sede, é imperativo do verbo ser. Esse serdes é um infinitivo pessoal. Que infinitivo pessoal? Que isso, pastor? Está falando em línguas? Nosso pastor João, ele tem um texto, já reparei que ele gosta muito, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, é infinitivo pessoal. Eu estou debaixo da luz? Certinho? Em esse sentido, você não tem que estar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E você ali, ó, debaixo da luz. E aqui, esse ser, que na verdade eu não tenho que estar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Eu tenho que estar alinhado com a promessa do Senhor. Amém. Isso é certes. Para que sejamos nele testemunhos nesta nova aliança. Meu Deus. Volta para o texto base. A gente vai dar um beijinho da flor para a gente poder caminhar. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que... Meu Deus, essa semana a gente estava vendo um videozinho, né, para te preparar para o seminário que teve ontem de oratória. Que benção foi ontem, né? Até agora a gente, né, está aqui meio nervoso, né? Porque, né, não? A minha professora com certeza deve estar assistindo, né? Filho, não é? Vim até de gravata hoje para a prova. É mistério. E o que acontece? É tremendo que o vídeo que nós vimos, né, que a pastorita nos acionou para ver em relação ao
ensino da palavra na igreja, a pastora, né, Carla Regina, ela falou algo que mexeu muito comigo. Eu falei, gente, eu não lembrava disso. Ela falou sobre esse poder, né, que na verdade veio da palavra dunamis, onde gerou por raiz a palavra dinamite, perfeito? Mas dunamis no grego quer dizer poder, que gera possibilidade. E na dinamite, não é isso? Explode. Para quê? Para desfazer as obras do maligno. Mas ela falou algo tremendo. Ela disse que esse dunamis também vem a palavra dínamo. Quem na eternidade andou de bicicleta aí? Oi. As pessoas lembram do dínamo que tinha na bicicleta antigamente? Isso, aí aquilo mexeu forte. Porque o que faz o dínamo? O dínamo era um apetrechozinho que ele ficava do lado da roda, geralmente da roda da frente, né? E tinha uma alavanquinha. Olha, bota tempo nisso, hein? Eu ouvi falar, não é da minha época não. Aí ele botou, entendeu? Você botava perto da roda. Quando você andava à noite, o que você fazia? Você movimentava o pneuzinho ali, né? Aí apertava uma alavanca, aí tinha uma rodinha que encostava no pneu. O pneu fazia uma transferência de energia mecânica e começava a girar o dínamo. O dínamo transformava em energia elétrica e acendia aquela luzinha, né? Perfeito? E o dunamis é desse ponto. Quando nós temos uma ação mecânica em direção às promessas do Senhor, Ele nos dá o poder do seu Santo Espírito para que venhamos ser luz nesta terra. Meu Deus! É que nem o exemplo aqui, eu estou falando, não é isso? Então, ó, alô, a paz do Senhor. A minha voz transformou o diafragma aqui em deformidade mecânica, que transformou em um impulso que você não está vendo, que está chegando ali. E dali está transformando em deformidade mecânica como som. Você não vê, mas Deus atua. Porque o poder dele é justamente para que as pessoas vão ver em tempo futuro aquilo que se opera na minha e na tua vida. Meu Deus! E olha que coisa linda. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque os judeus sempre esperavam sinais, e também do grego, porque sempre buscava alguma informação. Lembra lá de Lucas? Quando ele acuradamente pregava informações, porque Lucas escreveu para os gregos. Porque os gregos sempre queriam alguma coisa escrita. Perfeito? Porque enquanto os judeus buscavam sinais, o grego procurava informações escritas. Olha que lindo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E é bacana que o Evangelho é uma pessoa. Não é isso? Evangelho é o Cristo. Substitui aí, ó, no 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Cristo. Olha, que isso, hein? De fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. E é bacana que esse justo viverá por fé. Agora o apóstolo Paulo está lembrando de uma sentença daquilo que estava escrito desde o Antigo Testamento, pelo profeta Abacuque. Você sabe qual é o nome do profeta Abacuque, o significado? Alguém? Primeiro alguém desta noite? Não? Alguém? Lucas, está com cara de conteúdo? Vai? Ou fica? Abacuque quer dizer abraço. Quando Abacuque falou sobre essa sentença, que o justo viverá pela fé, na verdade, quem falou essa sentença para Abacuque foi o próprio Deus. Porque Abacuque estava preocupado por causa dos inimigos que ainda atingiam Israel. E ele, em oração, perguntando ao Senhor, parafraseando, até quando, Senhor? Aí ele falou, ó, meu amado, aqueles que são iníquos, a alma não está alinhada dentro deles, mas o justo viverá pela fé. E esse justo somos nós, quando você se alinha às promessas do Senhor e vai viver nesta fé maravilhosa. Tanto é que, para testificar aí a minha nora que estava aqui louvando, né? O apelido desse versículo, dessa segunda parte do versículo 17, o justo viverá pela fé, o apelido desse trecho é chama santa. Esse justo viverá pela fé influenciou Martim Lutero. Vários reformadores foram influenciados por esta palavra, porque compreenderam que pela fé e justificados pelo Senhor Jesus,
Ah, meu amado. Eles iam tomar posse de tudo aquilo que Deus havia preparado para a vida deles. Agora imagine para as nossas vidas. Estamos hoje, a partir das lições de Paulo, nós estamos aprendendo lições para as nossas vidas também. Não é isso? Quando eu estava preparando esse ambiente, vou usar até como frase de transição para a gente ir para o primeiro tópico. Eu vi uma frase, eu estava vendo um filme, né? Quem gosta de ver um filmezinho no sábado, né? Aí estava vendo um filme que eu já vi 1.200 vezes, mas estava vendo desde o início. Aí desde o início tinha uma frase que eu não me lembrava disso, não. Uma frase de um escritor americano, bem antigão, Mark Twain. Ele falou que existe na vida do homem 2 dias especiais. O dia do seu nascimento. E o segundo, o dia que ele compreende o seu propósito. E para as nossas vidas. O terceiro, né? Para as nossas vidas. Quando nós tivemos um encontro com Cristo. Porque quando nós tivemos um encontro com Cristo, minha amada, a nossa vida muda. Porque agora Ele vai preencher as nossas vidas com informações para nos ensinar grandes lições. No primeiro tópico desta noite, nós vamos gravitar agora em Gálatas 2:20. Amo Gálatas 2:20. Pastor Lulinha do meu coração, por que você gosta de Gálatas 2:20? Porque no meu coração, para o primeiro ponto, Sandrix, para o primeiro ponto, esse é o versículo que me define no meu coração a vida do apóstolo Paulo. Porque a Epístola aos Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Agora, apóstolo Paulo, do 1º, 2º ao 3º capítulo, está defendendo o seu apostolado. Perfeito? Por isso que no meio da administração, né, dos louvores, pegando o embalo, estava lembrando, ali no capítulo 2, ele vai lembrando de forma linda que ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Os discípulos passaram quanto tempo com Jesus? 3 anos e 6? Foi o seminário na terra. Apóstolo Paulo teve o seu seminário particular com Jesus. Esses 15 dias é relatado que ele teve com Cefas. Eu tinha, na época do DVD, né? Tinha DVD, eu emprestei esse DVD e foi, né? Já viu aquele DVD? Pega a carona nessa cauda de cometa. Eu nunca mais vi, não sei nem que está esse DVD. E essa cena é linda. Essa cena é linda. Só o DVD era antigo, só aqueles personagens, aqueles atores antigos. Mas a cena é linda, é tipo o apóstolo Paulo chegando diante de Cefas, de Pedro. E aí o que acontece? Ele senta, pintinho molhado, né? Ele se senta assim, diante de Pedro, e começa a perguntar, como era o mestre? E aí Pedro leva ele para um barco. A licença poética, né? Leva ele para o barco e começa a explicar como Jesus o ensinava. Meu Deus, imagina esses 15 dias que ele passou com Pedro, testemunha ocular, aquele que foi levantado como o primeiro líder da igreja. Meu Deus! Isso, 3 anos e 15 dias. 14 anos depois, agora ele sobe de novo. Agora imagine um homem que agora está preparado, porque teve intimidade com Jesus. Meu amado, a criança judia, quando ela iniciava o seu aprendizagem, ele tinha 3 momentos da sua vida. Tinha a casa do livro, ao contrário, a casa de estudo, a casa do livro e a casa da lei. A casa de estudo é quando ele era apresentado às sagradas de estudo. A casa do livro ele começava ali, perto do Bat Mitzvah, quando ele estava ali com uns 12 anos, ele estava agora sendo apresentado para ter responsabilidade na palavra. Mas a casa da lei é quando você se sentava aos pés de Gamaliel. Agora Jesus se sentou aos pés do Raboni da Galileia, aos pés de Jesus, para aprender aquilo que ele sabia. Meu Deus, as lições que ele aprendeu, agora ele nos passa através de sua epístola. Meu Deus, olha o que diz aqui, Gálatas 2:20. Amo Gálatas 2:20. Logo já não sou eu. Olha o eu aí, hein? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por? Meu Deus, não vivo mais? E qual quer dizer eu no grego? É ego. Meu Deus. O ego de Paulo não vivia mais nele. Esse é o chamado ego emai, que é o eu sou. Lembra de? O eu sou? Eu sou. Tu é. Ele é. Não é isso? Vós sois. Não é isso? Como é? Nós somos, eles são. Ah, papai. Pegou embalo, pegou embalo. Porque você começa a compreender que nós somos e fomos preparados a ser pelo Senhor, né? Você é demais, hein? Você está ligada no manto. Aí você começa a compreender justamente isso. Quando você começa a compreender que esse eu está sendo trabalhado no Senhor. Meu amado, nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, temos momentos que temos dificuldades. Porque o que acontece? Nessa semana eu estava falando com a pastorita, né? O senhor me chamou para dar aquela caminhada pela casa na madrugada. Dizia, você já te chamou para caminhar na madrugada? Aí você senta lá na sala, você conversa com o Senhor, Ele conversa contigo, você ora pela casa. Aí no final, né, quando já estava lá, não sei que hora lá da madrugada, eu ajoelhei para apresentar essa palavra. E quando eu comecei a apresentar essa palavra em oração, né, tudo aquilo que já tinha apresentado no coração. Quando chegou nessa parte, minha amada, foi forte, porque ele falou algo no meu coração que aquilo sacudiu a roseira. Que quando nós vivemos, não vivemos mais nós, mas ele vive em nós. Não podemos viver coisas que não nos pertencem. Aí aquilo ficou, sabe, passou assim aquele letreiro, né? E aí o que acontece? Você vai remontando situações que você passa no pessoal. Perfeito? Aí eu estava lembrando de um caso que aconteceu comigo, eu estava na expectativa de algo maravilhoso que ia acontecer com a minha vida. Já viu aquela que você está em expectativa porque você passa por processo? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha aí, pode olhar para a pessoa que está do teu lado. Você já notou que essa pessoa faz parte do seu processo? E você fica, né, olhando assim para essas pessoas para passar o processo. Aí eu recebi uma benção, eu estou aguardando uma benção. Aí quando chegou a minha hora da benção, o outro viveu no meu lugar, eu olhei assim, eu não estava no processo. Meu amado, na época, gerou uma ferida no meu coração. Gerou mesmo, no mundo espiritual. Eu via que meu coração ficou marcado. E aquilo para sair, mas demorou. Lembra quando eu fui para São Paulo, a última vez que eu fui ter um treinamento e lá? Aí o que o senhor fez? O senhor é maravilhoso, né? Aí depois eu entendi que ele me levou para longe, para os desertos da Arábia, para conversar comigo. No segundo dia, ele se apresentou lá no quarto do hotel onde eu estava. Que conversa maravilhosa, conversa das lágrimas. Onde cada lágrima ele contava, e eu ali falava com ele, ele me explicava tudo aquilo que aconteceu. Só para você ver, para testificar o que aconteceu no meu coração. Quando ele curou o meu coração mais uma vez, teve uma consagração, que a pastora foi usada e estava ali no cantinho, né? E você falou assim, ó, olha que Deus está curando o teu. Eita! Perfeito? Aí dali, meu amado, zerou o game. Não tinha mais dificuldade, eu compreendi o porquê. Eu entendi aquele momento. Perfeito. Aí você começa a ver que nós fazemos parte do propósito. Ó, que nem eu estava ali naquele cantinho é maravilhoso. Eu estava ali no dia 16, quando botaram a bolinha dos 6, né? E eu fiquei olhando aquela bolinha dos 6, coisa de pregador, né? Eu falei, ó, se me desse a oportunidade, eu ia falar sobre esses 6. Porque eu só vi uma coisa na minha cabeça, ficou olhando ali, aquela bolinha dourada que caía toda hora, né? O pessoal, a gente colocou na posição ali. Mas só que lembrando, 6 é o número do homem. O próximo aniversário da igreja vai ser de 7 anos, e é o nome do Senhor. Então você vê que o melhor estava no porvir, não é isso? Ele está nos preparando para o aniversário de 7 anos. Que coisa linda, para que você venha compreender esse momento. Mas só que uma coisa que me mexeu nesse ponto, para você compreender, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quando você começa a compreender as conjugações que Deus tem com a tua vida de uma forma linda e maravilhosa. Aconteceu no dia 15. Mas, pastor, o dia 15 foi almoço, mas foi almoço. Quando eu estava aqui no almoço,
perfeito, observando tudo aquilo, né? Comunhão maravilhosa. Mas houve um detalhe lindo que eu fiquei assim, prestando atenção nesse detalhe. Primeira coisa que eu fui lá atrás. Aí vocês viram que estava tudo arrumadinho. Então ali, Roberto e Lucas estavam falando, vocês fazem parte do meu processo. O sabor, porque fazemos parte daquele processo. E eu estou com algumas restrições na alimentação, aí tinha, para quem estava com restrições, né? Uns doces aqui separados maravilhosos. Aí a Lux que fez. E aquilo ali me quebrou no sentido positivo, porque quando eu estava falando com ela, quando eu provei, falei, Lux, e uma coisa que me fascina, nas minhas incursões culinárias, que me fascina é sabor. Quando eu provei, falei, gente, isso é zero? Ela falou, aí ela começou a explicar, mas os olhos dela brilhavam quando ela explicava. Quer dizer, eu fiz, mas foi para vocês. E ali, naquele momento, eu compreendi. Ela está falando, ele está falando que eu faço parte desse processo. E ali ainda, Roberto falou assim, ó, Luiz, quando aumentar, ia largar as tendas. Ó, vamos trazer você para o Maná. Porque ele falou comigo que compreendia o meu processo. Meu Deus. Ó, Roberto e Lux estiveram nos assistindo. Filipenses 2:3. Eu tenho que considerar todos superior a mim mesmo. Nós ficamos felizes porque você nos lembrou no aniversário de 6 anos e fazemos parte desse processo. Meu Deus, que coisa linda. Aí você começa a compreender. Cada processo que nós temos no Senhor vai fazer com que vidas venham crescer, vão se sentir amadas. Porque o Lux e Roberto, eles podem falar de uma forma linda, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Porque cada detalhe, eu vi ali pessoas que gostam de azeitona, que a gente sabe, né? Tinha azeitona. Pessoas que gostam da saladinha, tinha saladinha. Pessoas que gostam daquela famosa costelinha, né? Que já faz sucesso, estava lá, costelinha. E você vê que, e tudo com carinho. As irmãs também que fizeram doce, cada doce maravilhoso, só de olho. Eu falei, gente, que mistério. Mas só que ali eu fui suprido de uma forma linda, porque me lembraram que eu faço parte desse processo. Lembrando que lições é aquilo que você lê, aquilo que você aprende, mas também uma escolha. E quando nós escolhemos fazer com que a tua vida faça parte do nosso processo, aí você vai ver que o ego foi trabalhado. Lá, quando eu fazia seminário, tinha um professor, que eu sempre falo com o pastor João, é um homem assim, hoje ele está na glória, né? Pastor Aderbal. Ele sempre botava um desenho no quadro. E um desenho do quadro era um bonequinho. Quando eu comecei a dar aula nos novos convertidos, eu sempre botava um bonequinho. Eu tomei posse daquele bonequinho. E qual é o nome do bonequinho? Pessoas que fizeram o sempre comigo também, eu botava o bonequinho no quarto. O nome daquele bonequinho era ego. Porque o ego tem que ser transformado. O ego tem que ser trabalhado. O ego tem que ser, meu amado, formado. O ego tem que ser ensinado. Olha só que coisa linda, quando você fala aqui, ó, no 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que morreu Cristo em vão. Meu amado, de uma forma maravilhosa, quando a gente compreende isso, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meu amado, ele fez-se maldição para trazer em nossas vidas graça, como João fala, graça sobre graça. Quando nós compreendemos esse momento, meu Deus, a gente tem a plena ciência e somos lembrados nesse sentido da questão daquilo que nós estamos vivendo. 6 anos da Adam. Agora imagina o 7º ano. A gente já está numa expectativa maravilhosa. Eu não sei, porque as nossas circunstâncias, né, Simone? A gente quer estar lá, mas não sabe se o Senhor vai voltar. Aqui é 365 dias, a gente não sabe. Essa semana a empresa lá renovou a questão do seguro, né? Eu estava botando lá a patroa, né, no seguro, né? Estava botando lá a Patrícia, 100%, é a cônjuge, 100%, papapá. Eu falei com ela, Varô, se eu bater com as 12,
Antes de gastar o dinheiro, acerta tudo que tem que acertar, né? Alinha tudo, né? Aí eu falei brincando, mas é verdade, né? Entendeu? Porque o pessoal, quando vê o dinheiro lá é forte, né? Do seguro nesse ponto. E é engraçado, meu coração ainda não está no dia 16 de 8 de 2027, mas o meu coração ficou no 15/6 de 2026, naquele almoço. Porque ali eu compreendi que aquele momento, a partir de um entendimento que o apóstolo Paulo nos traz nesse momento, nós fomos acarinhados através daquele almoço, amém? Então, meu amado, deixe o Urabassone Cantarabassai, que Deus use aquilo que tem preparado a tua vida para fazer a diferença nessa circunstância. Mas é engraçado quando você olha nesse sentido, quando você vê aqui, ó, de novo, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, quando Cristo está vivendo em nós, ele começa a trabalhar em nossa vida. Ele começa a trabalhar em tudo aquilo que nós somos. Então, para ele trabalhar naquilo que nós somos, ele começa a trabalhar no nosso íntimo. Então, a gente vai usar como nosso segundo tópico hoje, nós vamos em Gálatas 5, que está aí pertinho, a partir do versículo 16. Porque agora o Espírito do Senhor tem que trabalhar nas nossas vidas, porque agora o nosso ego está sendo trabalhado. Não é isso, Andréia? A forte aniversariante, hein? Ei, papai da glória. A Papisa, hein? Nos leva na Papisa hoje, hein? Ei, papai, hein? Deixa Deus te usar, varoa. Eita, recebo, hein? Recebo. Eita. Olha que forte, hein? Olha que forte, versículo 16. Para a gente gravitar aqui em Gálatas 5, agora chegamos nesse momento, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar como nós devemos andar no Espírito. O subtítulo aqui, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha que forte, olha que forte. Sandrix, olha que forte. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E esse andai é imperativo. E outro detalhe, todo verbo do imperativo não tem a primeira pessoa do singular, não tem eu. O ego é anulado, vai ou fica. É uma ordem. Todo verbo imperativo não tem a primeira pessoa do singular, não tem eu, não tem ego. Quando você anda na ordem que foi dada, e detalhe, quando você fala aqui, ó, digo, porém, andai no Espírito, o Espírito com letra, é você andar na direção, na dependência da terceira pessoa da Trindade. Meu Deus, que coisa linda! E dá também. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Olha só, que forte, hein? A carne, deixa eu ver, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Meu amado, agora você imaginando, a tua carne está lutando contra o Espírito de E maiúsculo, meu irmão. Né? Alguns textos você podia pensar que era o espírito de E minúscula, né? Não é isso? A tua carne contra o teu espírito e a alma sendo, né? Apanhando ali no meio daquela circunstância, no meio daquela briga. Mas agora não, é a totalidade da nossa vida, na natureza inata, sendo trabalhada. E é um oposto agora, o espírito começa a trabalhar na carne. Lembra lá de 1 Tessalonicenses 5, ali 5, 23, não fala a memória, que fala assim, que o fator de dominância, né? Quando formos encontrados, seremos encontrados. Não, vamos até lá, para não falar da minha palavra, né? 1 Tessalonicenses 5, isso, 23, isso mesmo, ó. Deixa marcadinho que a gente vai voltar em Gálatas, só para a gente botar essa cereja no bolo. Ó, meu Deus de paz, vos santifique em tudo, em o vosso espírito, alma, não aguardando a galera, ouço páginas, 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu ouço páginas. Ouço páginas. Podemos? Amém. Vocês são demais. Olha que coisa linda. No 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma. Olha, espírito, alma
Esse é o fator de dominância. O espírito domina a alma, que domina o corpo. Meu Deus. Perfeito? E olha que ele fala. E sejam conservados íntegros. E detalhe, hein? A palavra salvação tem o sentido dessa palavra aqui. A salvação tem sentido de nos tornarmos íntegros de novo. O teu espírito, a tua alma e teu corpo alinhados na presença do Senhor, trabalhados no Senhor. A palavra salvação, sozo, ela tem esse sentido de tornarmos agora íntegros de novo. O meu espírito, agora, olha só, o meu espírito, ele ensina lições à minha alma, e ensina lições à minha carne. E agora eu vou ser encontrado, eu devo ser encontrado. O Senhor quer me encontrar íntegro naquele grande dia. Meu Deus, por que eu tenho que ser encontrado íntegro? Porque senão eu não vou caber no vestido de noiva. Porque o vestido de noiva é preparado. O noivo já está pronto, filho. O noivo já está pronto. Mas agora a noiva está sendo adornada, preparada. Do vestido, não é isso? No casamento, quando começa, a noiva vai entrar, não é isso? Aí todo mundo já fica, aí já começa. Aí o noivo está lá esperando, né? A noiva entra, linda, adornada, sem mácula, sem ruga, naquela roupa e vai entrando. E aí você vê que o mundo espiritual, né? Começa a olhar como ela está, querendo encontrar uma mancha no vestido, não é isso mesmo? A gente, né, varões, já olha para o sapato, já olha para o cabelo, já olha para make, né? Já olha para todos os detalhes. O mundo espiritual olha os detalhes da nossa vida para ver se a nossa roupa para as bodas está com alguma dificuldade. Mas a integridade do Senhor faz com que nós venhamos compreender que Ele tem trabalhado na nossa vida. Por meio de quê? Por meio do seu Espírito. Para que não venhamos... Eita! Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas só que o que acontece? O apóstolo Paulo, aqui nesse mesmo ambiente, ele diz que existem as obras da carne. As obras da carne perturbam a vida do homem. Olha que forte as obras da carne. Ele fala aqui, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, se as obras da carne são conhecidas, e são a versão que você tenha, aí a primeira obra da carne é prostituição. Alguém tem aí diferente? Moralidade sexual. Moralidade sexual, né? Na prostituição, tem moralidade sexual, não é isso? Perfeito? E algum tem prostituição? Não. Tem? A revista é atualizada. Eu vi uma versão que ela trazia mais uma obra na carne ainda, entendeu? Na Bíblia Strong. Mas como já tinha muitas obras na carne, eu falei, não vou deixar aqui que é só mistério, né? Olha que forte. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, olha o detalhe aí, para aquecer o coração da galera. Mas, esse mais aí é com I ou é sem I? Vejo sorrisos, hein? Eu vejo sorrisos, porque é bacana. Se fosse mais com I, era a agregação das obras da carne junto àquilo que ia acontecer agora. Mas agora, como é o mais, agora é uma alternação. Agora, aquilo que era a carne, agora vai ser trabalhada no Espírito. Que coisa linda, hein? Estamos botando já, né? Trazendo as informações da oratória. Mas olha que coisa linda, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito foi ou será? Presente do indicativo. Uma ação que você vive com positividade. E esse fruto, por isso que é fruto, não são frutos. Porque esse fruto, ele gera dentro do homem virtudes. Na época, quando
na minha antiga aliança, né, quando eu dava ali os novos convertidos, teve uma época em que, o que eu fazia, né? As pessoas que chegavam na igreja, a gente chegava para... Você quer participar dos novos convertidos, para aprender da palavra? Eu fazia com que ele se tornasse útil por meio da palavra e visse que por meio da palavra Deus já guardava alguma coisa da vida dele, não é isso? Aí eu cheguei numa vida, né, que hoje já está no Senhor, algumas pessoas que lembram dele, do Mineiro, né? Aí ele gostava muito de mim e falou, pô Luiz, mas eu leio bem pouquinho. Não se preocupa não, Deus vai nos dar estratégia para você fazer a EBD conosco. Aí eu comecei a levar objetos. Eu levava objetos para a escola bíblica. O Evangelho, o que eu levava para o Evangelho? Alguém quer citar? Alguém? O que ele levava para tipificar o Evangelho? É falar, olha, o detalhe, às vezes é falado no ofertório, hein? 2 Coríntios 9, da semente ao que semeia e pão ao que come. Aí eu levava o pão, porque o pão é o alimento pronto. Ele foi trabalhado para alimentar, era o Evangelho. Quando eu falava sobre temperança, eu levava um saquinho de sal, porque para formar o sal você precisa de dois ambientes, um ácido e um base. Os dois juntos formam um equilíbrio. Por isso que sal, ele é um evidenciador de sabor, porque ele tem equilíbrio na sua composição. E no fruto do Espírito, eu levava uma tangerina. E eu sempre perguntava, né? E aí que está o detalhe da tangerina, porque ninguém sabe quantos gomos tem a tangerina, não é isso, bispa? Ninguém sabe quantos gomos tem a tangerina. E no dia que eu fui levar a tangerina, eu esqueci de comprar a tangerina. Meu Deus! Eu falei, gente, que mistério é esse? Eu vou trazer amanhã. Aí eu comentando que eu esqueci a tangerina, uma irmã falou, não, eu tenho uma tangerina lá em casa, eu vou te ceder para a sua ilustração. Eu falei, positivo, tomo posse dessa mexerica. Aí tomei posse dessa pocã, e o que acontece? Quando ela me deu, tinha um mistério. Quando eu olhei a tangerina, sabe o que ela tinha? Ela tinha um cabinho, mas ela tinha um corte no cabinho. Você via que aquele cabinho foi cortado por mãos humanas. Eu falei, já vou usar esse gancho. Aí eu perguntei, quantos gomos tem? Aí o pessoal começou a chutar. Não sabemos. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, de fidelidade, mansidão e domínio. Alguns frutos, vidas verão, mas alguns frutos só Deus sabe. Está dentro do interior do seu fruto pessoal. E ali, meu amado, eu levava para aquele homem as informações que o Espírito trabalhava no íntimo dele. Amor, alegria e paz, lembrando, eu gosto de falar que o fruto do Espírito é um tripé. Olha que coisa linda. Você tem amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e domínio perfeito. Tira o amor, a alegria e a paz. Você vai ter a longanimidade, benignidade e bondade. Fé, de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas não tem amor, nem alegria, nem paz na tua vida. Não é isso? Você tem agora amor, alegria e paz. Não tem agora longanimidade, benignidade e bondade. Tem fidelidade, mansidão e domínio. Mas é a longanimidade que aponta para aquilo que você tem que ter com o próximo. Perfeito? Porque amor, alegria e paz é para com Deus. A do meio é para com o próximo. E o último, fé de fidelidade. É uma resposta do teu coração para o coração de Deus. Porque quando você confessou a Cristo como o único suficiente Salvador, lá em Romanos 10, 9, não é isso? Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que no coração creres, você confessa e crê. É a fé para a salvação. Existe uma fé que é um dom para as obras miraculosas. Mas fidelidade é um fruto. Amor também é fruto. Paz é fruto. Paciência é fruto. Longanimidade e benignidade é fruto. Mansidão é fruto. Domínio próprio é fruto.
Meu amado, só o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. A lição do apóstolo Paulo nos ensina que Deus está trabalhando, porque vamos ser conhecidos naquele grande dia pelo fruto. Não vamos ser conhecidos pelos dons. Falei na última oportunidade da escola bíblica aquela máxima que diz: fruto salva quem ouve. Fruto não, perdão, dom salva quem ouve, não salva quem prega. Perfeito? Por isso que nós temos que manifestar o fruto do Espírito. Meu Deus, que coisa linda. Olha aqui no versículo 23. Vamos no 22, que eu não, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, meu amado, quanto a essas coisas não há lei. Advogada, quanto a essas coisas não há lei. Se não tem lei, não tem acusação. Se não há lei, não é isso? Não há acusação. Porque você está frutificando na presença do Senhor. Não tem como um inimigo te acusar. Não tem como um inimigo apontar o dedo para a tua vida. Porque se você já foi justificado em Cristo Jesus para viver pela fé, agora a terceira pessoa da Trindade está regenerando a tua vida para te dar uma nova vida nele. Você tem que frutificar, gerando fruto do Espírito. E é bacana, ó, fruto do Espírito. Esse do, de e do, é uma preposição que rege, ó, o ablativo. Ele vem no sentido que esse fruto vem do Espírito. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a frutificar. Meu amado, porque essa carne que nós temos é difícil. Meu Deus, só a ajuda do Santo Espírito para chegarmos aonde devemos chegar, não é isso? E agora, para fechar esse pacote aqui, desse ponto, no versículo 24 agora, ó. E que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é uma concupiscência, pastor Lulinha do meu coração? Lembrando, é um desejo desenfreado. Meu amado, concupiscências famosas. Ele não tinha, mas o inimigo quis que ele tivesse. Lucas 4 ou Mateus 4, quando Jesus foi levado para o Espírito no deserto da Judéia. Lembra lá quando Jesus, 40 dias, no seu propósito, dos quais no final ele teve fome. Por isso que o inimigo viu, ó, tá com fome, não é filho de Deus? Para chamar a atenção da carne. Transforma esses pães em, não é isso? Essa pedra em pão. E Jesus vem e fala, né? Nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, de tempos em tempos, quer trazer às nossas vidas as concupiscências que nós temos, seja da carne, dos olhos ou a soberba da vida, que é o orgulho. Meu amado, eu tenho a boa e má notícia, já falei isso, mas volto a afirmar, não existe pecado novo. O pecado é sempre em 3 esferas, na carne, nos olhos e no orgulho. Por isso, nós temos que viver em novidade de vida. Por isso, no versículo, para fechar o pacote, 25, se vivermos no Espírito, andemos também do e não deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meu Deus, aí, voltando, ó, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Eu estava comentando com os irmãos, né, até com a professora, sobre esse vivemos e andemos, né? No dia que eu compreendi que esse vivemos e andemos, ele parece que ao mesmo tempo verbal, mas não é. Perfeito? O primeiro, vivemos, é presente do indicativo. O segundo, o andemos, é presente do subjuntivo. O presente subjuntivo é uma ação que é subordinada à primeira ação. O meu andar é subordinado ao meu viver. Por isso que eu tenho que viver no Espírito, para andar de uma forma maravilhosa no Espírito. O meu andar vai ser subordinado ao meu viver. Aí nós compreenderemos mais e mais como é as lições do apóstolo Paulo para a nossa vida. Amém? Amém. Tranquilo até aí? Vamos fechar o terceiro ponto agora. Aonde seria? Aonde? Alguém? Se nós falamos de amor, alegria e paz, vamos falar de amor também, que é o dom supremo, não é isso?
Tão difícil nesses dias, né? Mas necessário para as nossas vidas. 1 Coríntios 13. Apóstolo Paulo agora ele deixa só um capítulo para falar de amor. Meu Deus, não é isso, pastorita? Estava falando sobre Coríntios, né? Coríntios, né? Aquela cidade cosmopolita, eita, não é isso? Homens, eles eram monetariamente prósperos, moralmente arrogantes. Tinham dificuldades. Tanto é que diz que o apóstolo Paulo, ele teve dificuldades ao escrever nessa epístola, ou até ensinar essa igreja. Alguns historiadores falam que ele usava bigorna doutrinária, ele tinha que forjar, bater, né, no bom sentido, para ensinar aquele povo as doutrinas, para que fosse uma igreja saudável, num ambiente que não era saudável. Agora, o apóstolo Paulo, ele tem que, aqueles que estavam preocupados tanto em dons, né, do falar em línguas, das profecias, agora começa a ensinar para ele que o amor é o dom supremo. Meu Deus! Olha que forte, hein? Versículo 1, olha um detalhe aí bacana, ó. Ainda que eu fale, podemos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Olha um detalhe aí bacana. Ainda que eu fale. E é bacana que na composição desse texto, esse ainda que eu fale é bacana. Esse ainda que eu fale é a junção de um advérbio mais um subjuntivo. O que é isso, pastor? Ele está mostrando a continuidade do tempo, que está falando no tempo, na ação e no espaço, e nas circunstâncias. E no verbo que é subjuntivo, no sentido que é a mesma coisa. Nós, se mesmo que viemos para a igreja, se não tivermos amor, é no sentido que, agora o apóstolo Paulo está chamando a atenção de tudo aquilo que nós viemos fazer, tem que estar impregnado com amor. Vamos até repetir. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou com um símbolo que retina. Meu Deus, e todo mundo sabe que é um símbolo? Alguém? Algumas versões está como sino, né? Não é isso? Mas, na verdade, símbolo é aqueles pratos. Já viu aqueles pratos da banda? Não tem aquele prato, né? Aí está me lembrando de uma historinha bacana, que um casal de missionários estava chegando de volta do campo, né? Anos e anos no campo, estavam vindo, né? Estavam vindo de navio, estavam vindo na banda, né? Os símbolos. Falei, estão nos esperando, que coisa linda, estão nos esperando. Minha velha, estão nos esperando, que coisa linda. E voltamos para casa. Aí quando o barco se aportou, a âncora desceu, Clarinha, cadê a banda? Cadê os símbolos? Era para um político que estava lá, não foi para os servos do Senhor. Aí o varão, né? Tem que ser o varão, né? O varão olhou assim, ninguém veio nos esperar. Aí chegou em casa, a casa não estava nem preparada, empoeirada. Aí ela, vou fazer alguma coisa aqui para a gente comer, meu velho. Eu falei, não, então, já, né? Já fica logo revoltado, né, Sanix? Ele falou, conversa aí com o seu Deus, que eu vou dar uma volta. Aí ele voltou, quando ele voltou, ele falou assim, e aí, conversou com o seu Deus? Eu falei, conversei. E o que ele disse? Ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Estamos na trajetória, meu amado. Estamos na trajetória. Oh, Rabassone cantarabas. Naquele grande dia, meu amado, não vai ser símbolo, não. A corneta vai soar, meu pai. A trombeta, e a trombeta de prata, com números 10. A trombeta de prata anuncia a reunião do povo do Senhor, meu amado. E a prata aponta para redenção. Meu Deus, que coisa linda. Olha no versículo 2. Ainda que eu tenha os dons de profetizar e conheça todos os mistérios de todas as ciências, ainda que tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, e se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu retribua todos os meus bens, e entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso
me aproveitará. Olha que forte, ó. Olha que forte, olha que forte. No versículo 4, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana e não se... Faz um exercício santo. Tira a palavra amor e coloca teu nome. Coloca seu nome. Tira a palavra amor, agora coloca o seu nome. Fala, né, no seu íntimo, né? Vou falar aqui. Luiz é paciente, é benigno, né? O amor não arde, né? Luiz não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Não fica esquisito? Fica engraçado, né? Agora tira a palavra amor, coloca Jesus. Jesus é paciente e benigno. Jesus não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre. E o quê? Tudo crê, tudo espera e tudo... Por isso que ele suportou tudo aquilo na cruz. Porque Cristo é o amor de Deus. Amor é fruto. Amor também é dom. E dom supremo. Deus tem os atributos que são inerentes à sua divindade, mas amor é um dos atributos comunicáveis. Se ele comunicou o seu amor para as nossas vidas, devemos comunicar o nosso amor para as outras vidas também. Porque você recebeu em Cristo Jesus o dom do amor. Meu Deus! E quando esse exercíciozinho aqui, eu aprendi no livro, O Amor que Vale a Pena, que eu li no seminário. E você faz esse exercício para compreender que ele escolheu escravos. Hoje, nesse domingo, você escolheu estar na casa dele. Sentimos falta de vários irmãos, não é isso? Mas é o poder da escolha. Estamos chegando num tempo que nós temos que escolher o melhor lugar para as nossas vidas. E esse lugar é separado em amor. Meu Deus, para fazer a diferença, não é isso? Agora, no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Versículo 11, de novo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Meu Deus, mas tudo isso é menino, por quê? Esse menino aponta para enólise, aponta para infantil, imaturo e inexperiente. Esse menino aponta para uma pessoa infantil, imaturo e inexperiente. No nosso caminho, não é isso? Nós somos infantis, imaturos e inexperientes no Senhor, né? A gente vai começando a receber a maturidade que só o fruto do Espírito vem a trazer na nossa vida, não é isso? Aí o que acontece? Aí ele fala aqui, ó, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Já trouxe essa informação, mas volto a repetir, porque a repetição é pedagógica. Ele está onde? Essa epístola é escrita aos Coríntios. Perfeito? Coríntio era famoso pelo seu bronze. Lembra lá da Porta Formosa? De bronze, Coríntio. E lá naquela época não tinha um espelho. O espelho era feito de bronze ou de metal. E o polimento dele era meio esquisito. Se você, antes de vir para a igreja, passava aquela chapinha, né? Ali, né? Preparando, né? Eu não passo porque não tem como. Você, se estivesse em Corinto, você não se via de uma forma bacana. Você se via de uma forma obscura. Eu gosto de lembrar que vocês conseguem me ver melhor olhando nesse sentido, nesse momento, do que eu estava me olhando de uma forma obscura naquele espelho. Vai chegar um momento que você vai ver o Senhor face a face. Você não vai precisar de nenhum espelho, nem nada, porque você vai ver literalmente como Ele é. Olha que coisa linda. Por isso que ele fala aqui, ó, porque agora, no versículo 12, vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Meu Deus, vou até repetir, ó, porque agora
vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Olha que forte. Conhecerei, como eu sou conhecido. Repetindo, conhecerei, como eu sou conhecido. Ele vai me mostrar naquele grande dia como ele já me conhecia. Meu Deus, que responsabilidade nós temos no hoje. Meu Pai, que forte. Olha que lindo, como também sou conhecido. No 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o maior destes é o... E você já notou um detalhe que eu gosto desse arranjo? Permanece a fé, a esperança e o amor. Você vê que a esperança, ela é precedida pela fé e se consuma no... Não é isso? Já notou quando você olha a fé? Você lembra agora de quê? O justo viverá pela... Quando você olha para a esperança que o Senhor desenvolverá em nossas vidas, o fruto do Espírito, não é isso? E agora o amor, que vai permanecer, mostrar que nas nossas vidas tem o dom supremo. Essa aqui é também conhecida como as verdades teologais. Pastor, o que é uma verdade teologal? Tel é Deus, e logais vem de palavra, como se fossem sentenças divinas para nossas vidas. Então, vai sempre permanecer a fé, a esperança e o amor. Aí, meu amado, as lições do apóstolo Paulo para as nossas vidas vão ser de tal forma vivas e eficazes que venhamos e estaremos ensinando a outras pessoas também. Amém? Estamos caminhando para o fim. Vocês são demais. Para o último ponto, temos que voltar em Atos, mas agora em Atos 26, para a gente fechar esse pacote. Atos 26. Pastor, Lulinha do meu coração, por que lições do apóstolo Paulo se fecham em Atos 26? Porque é um testemunho maravilhoso da sua conversão que o apóstolo Paulo dá para o rei Agripa. Meu Deus! Agora, lembra que o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus, né, Aline? Para levar a sua palavra aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Olha, agora ele já está diante de um rei. Pescou? Agora ele está diante de um rei, testemunhando como ele foi alcançado pelo Senhor. Lucas, olha só, testemunhando aquilo que ele foi alcançado pelo Senhor. Na coincidência, Atos 9, ele foi alcançado. Vamos ler a partir do versículo 9. Olha na Jesuscidência, hein? Atos 9, vamos ler do versículo 9 do capítulo 26. Esse encontro maravilhoso. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes davam o meu voto quando os matavam. Para você ver como era o apóstolo Paulo antes da sua transformação. Porque a gente vê o apóstolo Paulo pregando, né? Coisa linda. Mas ele teve um passado. Todos nós tivemos um passado no Senhor. Hoje nós temos que ter um presente nele, testemunhando a nossa mudança de vida. Meu Deus, que coisa é essa? Versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os persegui. Meu irmão, ele não importava onde você estava. Ele importava que ele perseguia todos aqueles que eram do caminho. Meu Deus. No versículo 12. Com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado.
Olha no versículo 13, hein? 1 Coríntios 13, né? Olha aqui, Jesus se desce, hein? 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Meu amado, agora ele dá um relato que a luz que brilhou sobre ele era mais forte que a luz do sol, a glória do Senhor Jesus. Brilha mais do que o sol. Na Jerusalém celestial não vai ter lâmpada, porque a glória do Senhor iluminará toda a Jerusalém celestial. Agora ele teve esse encontro, meu amado. A luz que está sobre a tua vida é mais forte do que o sol. Ela envolveu. E o testemunho é tão forte que vidas viram a luz, mas só ele ouviu a voz. Outros viram o ruído, eles ouviu a voz, porque aquele particular era com ele. Meu Deus! Agora, olha que detalhe. Achei isso lindo, olha que coisa. Né? Como falei, ao meio-dia, o rei indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica. Meu Deus, meu amado, agora imagine. Imagine, Lucas, agora o Senhor Jesus fala na língua em que ele foi ensinado. Pastora, que ele foi trabalhado. E ele fala o quê? Saulo, Saulo? Agora imagine, se ele falou em língua hebraica, ele não falou Saulo, Saulo, ele falou o quê? Saul, Saul. Porque Saul é a forma hebraica de Saulo. Mas os dois têm o mesmo significado, sabe o quê? Solicitado. Saul, como rei, foi solicitado pelo povo, porque o povo queria um rei. Mas Saulo foi solicitado por Jesus, porque Jesus queria um instrumento. Jesus queria um instrumento. Meu Deus, que coisa linda. Olha aqui, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, ó, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Isso, na verdade, o apóstolo Paulo está usando um adágio grego. Literalmente quer dizer, não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta lutar contra. Imagina, que coisa é essa? Ele fala aqui, ó, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou? Agora imagine ele em língua hebraica falando, eu sou Yeshua. Eu sou Yeshua e Amashia, o Alamalahim Kadosh. Eu sou Jesus, o Messias, o Santo de Deus. Ei, Rabassone canta, Rabassai. Meu pai, que é isso? Aqui ele fala aqui, ó. Então, perguntei, quem és tu, Senhor? O que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque isso te apareci, para te construir ministro e testemunha. Olha aí, ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Por que ministro e testemunha? Porque Deus nos dá ministérios e nos torna em ofício testemunha daquilo que Ele tem nos chamado. Meu Deus, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando de povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos. Meu Deus, olha aí, minha pastora, agora ele abriu os olhos, depois das escamas, agora os olhos dele foram abertos para entender o propósito que Deus tinha com a vida dele. Meu Deus! Olha que forte. E os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissões dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Ah, meu amado. Agora Jesus levanta um homem maravilhoso. Sabemos tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas só que as epístolas dele nos geraram em nossa vida, no nosso coração, grandes lições. Ao ponto que a gente venha compreender nessa noite que o justo viverá pela fé. Amém? Louvor, pode chegar? Amém.